Boa noite. Somos os estudantes do Instituto Federal de São Paulo no curso de Sistemas Elétricos. Vamos apresentar o tema Redução da poluição do ar em áreas urbanas e industriais. Somos Igor Silva Batista Macário, Fabrício Amorim, Fernando Henrique Nascimento, Thalita Fidelis Torres Almeida, Vitor Almeida Andrioli. Este trabalho é apresentado para compor a aprovação na disciplina Química Teórica Experimental pelos docentes Israel Pereira de Assunção, Gabriela Marinho Maciel Santiago. Hoje é indispensável a preocupação com a qualidade do ar diante do crescimento industrial e urbano. Para que o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental sejam equilibradas, existem diversificadas estratégias para mitigar e prevenir os efeitos nocivos da poluição atmosférica, desde a produção até a dispersão de poluentes. As abordagens que se destacam são planejamento territorial e zoneamento, eliminação e minimização de poluentes, tratamento de poluentes prévio à eliminação, diluição e mascaramento de poluentes e até o uso de equipamentos de controle de poluentes. O planejamento territorial e zoneamento caracteriza-se pelo gerenciamento das atividades em determinado espaço geográfico, limitando o uso de fontes, se baseando em emissão e qualidade do ar, assim permitindo a proteção das áreas sanitárias, tais como os cinturões verdes. A eliminação e minimização de poluentes se dá pelo uso de matérias-primas e combustíveis com baixo potencial poluidor, podendo assim incorporar sistemas de controle de emissão avançados, substituindo tecnologias obsoletas por alternativas mais limpas. Dentro deste item, podemos citar a manutenção de equipamentos industriais com o intuito de um funcionamento eficiente e minimizando emissões não controladas. Isso pode ser facilmente alcançado através de inspeções regulares e manutenções preventivas. Dentre estes processos, existe o layout de indústria sustentável, que é a adoção na otimização do consumo de energia, favorecendo a eficiência energética e reduzindo a distância entre processos, diminuindo o uso do carbono e outros poluentes associados à produção de energia. Um dos papéis fundamentais é a manutenção em edifícios industriais, que visa controlar a emissão de poluentes. Uma das estratégias é implementar a construção sustentável e a instalação de sistema de ventilação e filtragem para tratar poluentes antes de serem liberados na atmosfera. Agora, vamos explanar sobre o tratamento, diluição e mascaramento de poluentes. Cada uma dessas técnicas visa influenciar o comportamento e a disseminação de poluentes na atmosfera de maneiras distintas. Uma das técnicas é a concentração de poluentes na fonte para o tratamento prévio à liberação, utilizando o sistema de ventilação localizada, direcionando os poluentes para um ponto central, onde é coletado e filtrado antes da emissão. A diluição de poluentes é uma outra técnica que utiliza-se de chaminés elevadas, dispersando poluentes em altitudes maiores, com uma distribuição ampla e a diluição eficaz, reduzindo a concentração de poluentes nas imediações. Porém, é importante considerar que haverá possíveis impactos em regiões mais distantes. Agora vamos falar sobre o mascaramento de poluentes. Essa técnica usa uma substância com o intuito de neutralizar poluentes e odores desagradáveis. É uma técnica que não aborda diretamente a redução na emissão, mas minimiza os efeitos perceptíveis, tornando o ambiente mais tolerável. O uso de produtos químicos e fragrâncias é comum nessa estratégia. Nessa primeira imagem, vemos um esquema de ciclone, representando um escoamento interno. Nesta segunda imagem, podemos observar a entrada de hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, todos tendo reações com metais preciosos, como platina, paládio e ródio. Assim, saindo componentes inofensivos, como água, gás carbônico e nitrogênio. Essas condições, embora apresentam certa eficácia em determinados contextos,
tem limitações. O importante é ter consciência que isso é uma parte de um conjunto de medidas de controle de poluição. Em uma perspectiva holística, o ideal é a eliminação ou atenuar a influência direta dessas emissões. Isso assegura a eficácia e sustentabilidade para enfrentar os desafios da poluição atmosférica. Crédito de carbono. Devido à crescente preocupação com as emissões de gases do efeito estufa e as mudanças climáticas, o mercado de carbono surgiu. Sua origem remonta à criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Protocolo de Quioto impôs compromissos rigorosos aos países signatários para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O Protocolo de Quioto trouxe o conceito de créditos de carbono, no qual estabeleceu que 1 tonelada de dióxido de carbono, CO2, equivale a um crédito de carbono que pode ser negociado no mercado internacional. 3 mecanismos principais foram estabelecidos, são eles: primeiro, comércio de emissões; segundo, implementação conjunta; e o terceiro, mecanismo de desenvolvimento limpo. Também existem os mercados voluntários, onde empresas, ONGs e outras entidades reduzem emissões voluntárias. Conclusão: ao combinar essas estratégias, as indústrias e comunidades, além de reduzir a quantidade de poluentes liberado no ar, podem promover práticas mais sustentáveis e responsáveis, contribuindo para a preservação da qualidade do ar e a mitigação dos impactos ambientais. O planejamento territorial e zoneamento surgem como ferramentas essenciais, proporcionando uma gestão estratégica das atividades humanas e industriais, com o intuito de promover um ambiente saudável. A eliminação ou minimização de poluentes destaca a grande importância de adotar as práticas sustentáveis nos processos industriais, desde escolhas de matérias-primas, otimização de layouts, manutenção adequada de equipamentos. Essa prática impulsiona métodos mais limpos e eficientes. Por fim, a introdução ao mercado de carbono revela uma dimensão inovadora ligada a incentivos econômicos, seja através de meios regulamentados ou voluntários. Os créditos de carbono oferecem uma abordagem econômica para a redução de emissões. Considerando o planejamento territorial, a otimização de processos industriais, o tratamento de poluentes na fonte e a participação em mercado de carbono, podemos construir um futuro mais equilibrado e sustentável para gerações vindouras.